Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar aí sobre os suicídios da revista Betel, lição adulto. Revista essa que está sendo comentada pelo bispo Samuel Ferreira, que é o responsável administrativo da CONAMAD, né? Da toda a nação madureira ou Adebrais. É uma honra poder fazer aí um subsídio desta lição de número 3 da revista Betel, cujo tema da lição é uma atitude de fé. O texto áudio está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e a verdade aplicada diz o resultado da fé, que conduz a atitudes de perseverança e obediência a Deus, vai além do que pedimos ou pensamos. Os objetivos da lição são 3, como sempre: mostrar lições da história da mulher do fluxo de sangue, apresentar os benefícios da fé e destacar os benefícios de uma atitude de fé. O texto de referência, que é aí para a leitura bíblica em classe, está em Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Como aqui é um vídeo de subsídio, eu não quero pontuar alguns tópicos dessa lição, até porque, como dá para perceber em volta, eu não estou na minha casa, eu estou em São Paulo, mas não gostaria de ficar em falta aí com esse subsídio dessa semana. Então eu preparei, selecionei alguns pontos principais acerca desta lição. Afinal de contas, é uma lição que vai ter como referência a mulher do fluxo de sangue, e a gente aí já ouviu demais acerca dessa mulher e seus ensinamentos, e claro, sempre tem algo que vai se renovar, sempre uma luz vai se acender para que possamos enxergar algum ponto que Deus vai falar conosco nas passagens bíblicas. Apesar da mensagem ser antiga, ela na verdade é nova a cada dia, né? Não estou dizendo aqui que a palavra de Deus se renova a cada manhã, até porque a Bíblia diz que o que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor, e por causa dela não somos consumidos. A história dessa mulher anônima, ela vai aparecer nos 3 evangelhos, chamados evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E a narrativa histórica dessa mulher está em Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26, em Marcos capítulo 5, versículo 21 a 34, e Lucas capítulo 8, versículo 40 a 56. Ou seja, é uma história que para os discípulos foi muito relevante, muito especial, e ela tem aí grandes ensinamentos para nossas vidas, muitas e muitas lições. A gente pode até perceber nessa narrativa bíblica, só adiantando aqui rapidinho, uma iluminação nessa palavra. A gente pode ver a mulher que tipifica a lei, que precisa de sempre, anualmente, continuamente, de alguém sangrando para poder ter purificação do seu pecado. Porém, esta purificação, esse sangue que sempre se derrama, não gera uma purificação perpétua, eterna. E por isso ela vai se encontrar com a graça, porque a lei precisa de um sacrifício que seja contínuo. Mas quando a lei choca com a graça anula todo o sacrifício, porque o sacrifício verdadeiro está em Cristo Jesus, que é a graça. É uma linda lição, né? Bom, eu já mostrei aqui algumas referências e quero falar aqui sobre algumas coisas, pontuando aqui. O Evangelho de Marcos os 3 evangelhos, vai dizer que Jesus voltou outra vez para o outro lado do mar e ajuntou-se ali uma grande multidão. Este lado do mar possivelmente é o oeste do lago e possivelmente aí Cafarnaum, como vemos aí pelo escritor Lucas,
que é mais detalhista e mais pontual na sua escrita. Até porque Lucas, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele deixa bem claro que ele está escrevendo o seu tratado por ordem do seu amigo Teófilo, e aí então ele vai se esforçar, ele mesmo diz lá, né, no capítulo 1, se esforçar, pesquisar para colocar as coisas em ordem. Então a gente vê aí que logo depois que ele fala da mulher do fluxo, ele então, antes de chegar à mulher do fluxo, ele vai falar que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, foi para Naim e depois voltou novamente para Cafarnaum. Aí a narrativa histórica vai começar falando, pontuando, como está aqui na lição, no tópico de número 1, o ponto 1, que enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, que é o príncipe da sinagoga, e a palavra príncipe da sinagoga parece revelar que Jairo era alguém muito, muito importante, quando na verdade ele era uma pessoa leiga que tinha responsabilidade administrativa, entre as quais delas eram zelar pelo patrimônio, pelo estabelecimento e supervisionar o culto. Ou seja, Jairo, se fosse nos dias de reuniões de hoje, Jairo seria considerado um diácono da igreja, né? Da Assembleia dos Santos, da congregação, porque afinal de contas a sinagoga é como se fosse uma congregação do templo, né? Um ponto de congregação. E Jairo seria aí, nos dias de hoje, um diácono. E na maioria das sinagogas só existiam um príncipe da sinagoga, apenas um dirigente. E esse dirigente ele era responsável também pelo culto, ou seja, pela distribuição das oportunidades. E na sinagoga era proibido o sacrifício de animais, e o que podiam fazer na sinagoga era oração constante e leitura da palavra, como também algumas vezes o louvor. Agora, quem era esta mulher do fluxo de sangue? Essa mulher anônima que Marcos, Lucas e Mateus não vai dar nome para elas, né? Porque ele vai dizer, havia uma mulher, não deu nome, é uma mulher anônima. A tradição católica, segundo o Evangelho Apócrifo de Nicodemos VII, que é um tratado escrito em grego, vai dar nome a esta mulher, chamando ela de Verônica, que é a adaptação grega para Berenice, que significa aí aquela que traz a vitória. Porém, eu volto a repetir, isto é segundo a tradição católica de um livro apócrifo. E você sabe que os livros apócrifos não têm nenhuma inspiração divina. É claro, os livros apócrifos não têm inspiração divina, mas eles têm um peso histórico, como o livro histórico de Macabeus, né? Que vai retratar a história aí do período interbíblico, o período de silêncio profético. Porém, não significa que Deus, estando em silêncio, ele não está trabalhando e que ele não tem uma importância histórica. Possa ser que sim, essa mulher tenha se chamado aí Berenice ou Verônica, né? Alguns aí colocam até outros nomes. Outra coisa importante acerca dessa mulher é que a Bíblia não fala sobre a sua família, não fala se ela tinha filho, não fala se ela tinha marido, não fala sobre seus pais, como também não fala sobre a sua descendência. Eu estava numa igreja e aí a irmã, pregando, ministrando a palavra, ela até falou, segundo a tradição, que ela se chamava Verônica e que ela seria a esposa de Jairo. E como ela teve aí esse problema, esse mal que lhe afetou, ela então teve que se distanciar de Jairo e da sua filha. E isto porque ela vinha da descendência a qual Davi amaldiçoou um dos seus guerreiros, né? E tendo aí essa maldição sobre a casa desse homem, essa maldição foi até 9 gerações.
E aí eu fico doido com um bagulho desse. Mais doido ainda porque a irmã já falou que eu sabia desse tipo de coisa. Bom, gente, vamos lá. O que a Bíblia não fala é justamente para mostrar para a gente que não tem tanta relevância, tanta importância. Não é pelo fato de que é uma mulher e ela não ter ali uma relevância, né? Até porque a gente vai ver, quando a Bíblia cita a cura do cego chamado Bartimeu, a Bíblia não está dando o nome dele, porque Bar significa filho de Timeu, ou seja, a Bíblia não está dando o nome do cego, a Bíblia está dizendo que ele é filho de alguém, mas dele mesmo não deu nome, como de muitas outras pessoas, a própria viúva de Naim, a Ciro-Fenícia e muitas outras passagens bíblicas, não só de mulheres, mas também de alguns homens que obtiveram, alcançaram de Deus o seu milagre, a sua vitória. E isso não significa que a Bíblia faz uma acepção de pessoas, mostrando que os discípulos que foram os escritores prestaram atenção em algumas pessoas mais próspera financeiramente falando, e por isso deram uma importância aos seus nomes do que a outros que não tinham. Pelo contrário, algumas pessoas tinham tanta relevância na sua sociedade que a Bíblia não deu importância para o seu nome, mas sim para o milagre. Como exemplo, a gente vê aí Paulo, que é um grande discípulo do Senhor, um grande apóstolo, um maior missionário depois de Cristo, que a gente vai ver que ele faz uma oração a Deus e a Bíblia não vai dar detalhe acerca dessa oração, que é o espinho na carne. Porque, na verdade, o importante não é o espinho, mas sim o propósito do espinho. Então, a gente não tem que olhar aqui a importância do nome dessa mulher, família dessa mulher, que a Bíblia não fala, porque o que a Bíblia não fala não nos pertence, como a gente vê aí na passagem de Deuteronômio, que a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas ocultas somente a Deus, ou seja, não tem importância para nós, não precisa a gente querer focar nesse tipo de coisa para querer demonstrar, nossa, que conhecimento, que profundidade. Não, fica com aquilo que a palavra já revelou e peça só a Deus para iluminar seus olhos, para que você possa entender a lição que está nesta passagem descrita na Bíblia Sagrada. Então a gente precisa olhar o propósito desta lição. E o propósito dessa lição é mostrar que a atitude de fé nos conduz a uma perseverança para alcançarmos nossos milagres. Porque, na verdade, esta mulher, ela não é conhecida pelo milagre que ela recebera. Na verdade, ela está sendo conhecida como uma mulher que tem um problema. Ela não está sendo conhecida ou está sendo descrita por causa da sua vitória, mas sim por causa de um problema que ela teve e por causa da fé que ela exerceu, fez com que ela resolvesse esse problema ao chegar em Jesus. E esse problema que essa mulher tinha fez com que ela fosse excluída da sociedade, e se ela tinha família, coisa que a gente sabe que tem, né? Não veio do nada, ela automaticamente teve que se distanciar desta família por causa da sua impureza. Esta hemorragia pode ter tido a sua origem hormonal ou uterina, mas que a tornou ritualmente falando, de uma forma religiosa, impura, como está aí descrito na lição, como está aí no subtópico 3 do tópico 1, mostrando aí Levítico capítulo 15, versículo 25 a 30 e Levítico capítulo 16, versículos número 27. Ela tentou resolver os seus problemas, como está aí no subtópico 2, porém, nada do que ela procurava fazia com que ela achasse a solução dos seus problemas. Pelo contrário, Marcos chegou ao ponto de mostrar que os seus problemas só se agravou. Quanto mais ela tentava achar a solução, mais o problema
piorava. É uma grande lição para nós, porque sem a direção de Deus, nós não iremos alcançar a iluminação para a solução dos nossos problemas. E por isso que devemos constantemente buscar em Deus a solução. Assim como Isaac fez, orando constantemente, perseverando, para que a sua mulher deixasse de ser estéril e pudesse gerar um filho. Assim como Davi, que por causa de uma crise que vinha repetidamente e não achava solução para sair dessa crise, e então ele consultou o Senhor e o Senhor lhe deu a orientação. Então que possamos entender que por maior que sejam os problemas que estejamos enfrentando, que possamos primeiramente fazer o que Jesus orientou em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e não viver uma vida de ansiedade em uma resposta imediata para os nossos problemas. E aí eu quero deixar aqui para você o que vai agregar também para a sua preparação de aula. E como a Bíblia nos orienta, você escuta várias coisas, mas retém o que for bom. Então retém aí, eu vou estar lendo aqui 10 passos para a cura desta mulher do fluxo de sangue. Ela teve 10 passos que fez ela alcançar o seu milagre. O primeiro foi a sua condição desesperadora. E o seu desespero fez com que ela buscasse uma solução. E aí vemos o segundo passo, que ela tentou de várias maneiras, com vários remédios, mas não encontrou solução. O terceiro passo é que, como ela buscou e tentou vários remédios, ela gastou tudo o que tinha. Quarto, ela ouviu falar de Jesus. E aí já começou o processo da fé. Porque a Bíblia nos ensina que o passo para aumentar nossa fé é ouvir a palavra de Deus. E eu já vou falar para você já 3 receitas para você aumentar a sua fé. Porém, vamos continuar nos passos dessa mulher. E o quinto passo que essa mulher teve foi a determinação de tocar em Jesus. E o sexto passo foi planejar toda a sua ação. Como eu vou tocar? Basta eu perseverar? Não, precisa de um planejamento para você chegar. E o sétimo passo dela foi exercer a sua fé. E aí então ela entrou no 8º passo, que foi ser curada instantaneamente. E no 9º passo ela sentiu que havia sido curada. E então ela entra no 10º passo, que foi prostrar e agradecer a Jesus pelo seu milagre. Mas se você quer saber as 3 receitas para aumentar a sua fé, fica aí, porque já eu vou passar essa receita para a sua vida, tá bom? Que eu tenho certeza que vai te edificar, aumentar a tua fé e com certeza barreiras serão quebradas, vitórias serão alcançadas. Nós precisamos entender que na vida dessa mulher, por causa da sua fé, ela teve a sua situação mudada. Seu problema de anos foi resolvido em Cristo Jesus. Assim como o leproso e os endemoniados de Gadara, que ao encontrar Jesus, tiveram respostas para suas vidas. E as histórias dos leprosos e tanto do endemoniado de Gadara, você vê que é uma história ali de anos que não havia solução, cuja ninguém conseguiu resolver a não ser Cristo Jesus. Que possamos confiar mais em Deus e depositar nossa esperança nele, crendo que ele tem a solução. Outro ponto importante aí para a sua lição, né? É essa parte que eu gostei demais quando a palavra de Deus me foi iluminada. É que muitos pregadores afirmam que esta mulher, ela entrou no meio da multidão e ela começou a se arrastar porque ela queria tocar na barra das vestes de Jesus, ou seja, a famosa orla das vestes. Mas o que é de fato a orla da veste que essa mulher planejou e determinou em tocar? Que orlas são essas? É a barra da vestimenta? Não, gente, não. Não é a barra do vestido de Jesus. Pelo contrário, Mateus e Lucas especificam que essa mulher
tocou a fíbria, ou seja, a franja da capa. Os fariseus tinham hábitos de vestir mantos com as franjas ou os pendões maiores do que o normal, como vemos em Mateus capítulo 23, versículo 5, fazendo uma referência à franja judaica chamada tzitzit, né? Eita, nomezinho. E essa franja aí, ela está ligada ao talit. Ela geralmente é colocada por baixo das vestes, né? E aí essas franjazinhas ficam abaixo da cintura. E os fariseus, em sua época, tinham o costume de usar essas franjas que eram trançadas com cordas brancas e azuis, como a gente vê em Números capítulo 15, versículo 38 a 41, e Deuteronômio capítulo 22, versículo 12, que foi uma ordenança de Deus para o povo judeu. Mas essa ordenança dessas franjas, que na verdade são 4, ela tem um propósito, e o propósito é para que, quando estivesse sendo feito, a lei pudesse ser recitada, uma forma de decorar a palavra de Deus, e ela tinha que ser 4, porque ela apontava para os 4 cantos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, ou seja, ela trazia a memória de que a palavra do Senhor, ela estava nos 4 cantos da terra. É um ato meio que profético de que a palavra de Deus alcançaria toda a terra. E ela, ao tocar a orla da veste, faz o cumprimento profético de Zacarias capítulo 8, versículo de número 23, né? Você grifa essa parte, estuda um pouco mais sobre esses textos que eu acabei de falar, porque ela, ao tocar na orla da veste, ela está cumprindo justamente uma profecia de Zacarias capítulo 8, versículo 23. Outro fator importante a ser frisado é que esta mulher não foi a única que tocou na orla das vestes de Jesus, né? Essas franjazinhas, como você viu aí na imagem. Marcos capítulo 6, versículo 53 a 56, vai nos informar que outras pessoas que estavam sempre oprimindo Jesus, né, apertando Jesus, também tiveram essa experiência de receber a virtude que estava em Jesus ao tocar na orla das suas vestes, aonde o texto diz que todos quantos tocavam na orla da sua veste ficavam curados. Não podemos esquecer que esta virtude que saiu de Jesus e curou a mulher é uma virtude que nós, a igreja, também recebeu o direito de ter, como vemos em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Para que possamos ser testemunhas de Cristo, nós precisamos desta virtude. Porque afinal, nosso evangelho não tem que ser um evangelho somente de palavras, mas também um evangelho de poder. Estas são as informações que eu gostaria de passar para você nesse subsídio de hoje. Como você percebeu, não trouxe detalhes pontuando os tópicos da revista, mas eu trouxe aqui alguns detalhes, creio eu, muito relevantes, muito bom, importantes para você. E esses foram coisas que eu ouço pouquíssimas pessoas falarem acerca dessa passagem bíblica, e então espero muito que elas possam te ajudar quando você trouxer aí na sua aula, tá ok? Não se esqueça, retenha o que é bom e o que não presta, se descarta, como bem aconselhou a palavra de Deus para nossas vidas. Eu espero que você possa aí falar um pouco mais sobre a fé com seus alunos. Com certeza você sabe que a fé, ela tem uma base, e como base da fé é o alicerce para se iniciar essa construção. Eu quero deixar aí para você no final desse vídeo agora as 3 receitas para você aumentar a sua fé. As 3 receitas para você aumentar a sua fé é louvar a Deus. Como vemos em Romanos capítulo 4, versículo de número 20, Abraão, pai da fé, foi fortalecido na fé e aumentou a fé glorificando a Deus. O segundo ingrediente para você aumentar a sua fé é a oração.
como vemos em Marcos capítulo de número 9, versículo 24, aonde vamos ver o pai intercedendo pelo filho que estava fortemente endemoniado e pediu a Jesus para que aumentasse sua fé. Da mesma forma, os discípulos, em Lucas capítulo 17, versículo de número 5, pediu a Jesus para que aumentasse a sua fé. E o último, terceiro ingrediente é o que o apóstolo Paulo ensinou em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer aumentar sua fé, louve ao Senhor, faça oração para Deus e ouça ou leia a sua palavra. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando nesse novo normal. A gente encerra o vídeo por aqui. Uma boa aula para você e graça e paz.